Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui me apresentando a vocês para que a gente possa dar continuidade aos nossos trabalhos. Nesse momento nós fizemos uma pesquisa de opinião. Quero apresentar para vocês esse retorno, tendo em vista que a gente está afastado em decorrência da pandemia. E é muito importante essa pesquisa para que a gente possa situar a realidade dos alunos, de modo que a gente possa alinhar os nossos trabalhos de acordo com a situação em que a gente vivencia, tudo bem? Ainda há muitos alunos a fazerem essa pesquisa, então nós estamos utilizando ela pesquisa por amostragem. A gente já sabe, né, de acordo com as próprias metodologias científicas, de que pesquisa por amostragem significa que a cada 10 pessoas que respondem, cada 10 pessoas que respondem, nós temos uma perspectiva aí de porcentagem. E isso acaba, com certeza, levando em consideração os demais. Tudo bem? Então eu vou ser muito breve dessa vez, vou sinalizar aqui para vocês, tudo bem? Vou fazer uma movimentação novamente, vocês vão acompanhar. E a gente vai conversando a partir do ponto em que vocês vão fazendo os próprios levantamentos, ok? Então, para que foi essa pesquisa? Essa pesquisa ela visa justamente identificar as aulas remotas e síncronas, assíncronas, e a melhor forma que a gente possa atender as expectativas do corpo de alunados, ok? Então nós temos aqui o semestre correspondente que fez, tudo bem, quarto semestre, nós temos o percentual, ainda há outro semestre a desenvolver, mas como eu disse antes, pesquisa por amostragem, isso atinge a outros semestres, ok? Por quê? Porque quando você pesquisa 10 alunos, esse 10 corresponde ao grupo de alunos, ao alunado de uma forma geral. O turma também de gestão, tecnólogo, como a gente chama, também desenvolveu. E aí nós temos o percentual de logística e recursos humanos. E aí nós vamos seguir já para as questões, ok? Primeira situação é entender como é que vocês têm acesso à internet. E aí eu não vou ser muito específico, porque os gráficos eles falam por si só. Então nós temos aqui o percentual, na maioria, que trata sobre o Wi-Fi próprio que tem em casa, né, mantém ele, mas também o que nos chama a atenção são alunos que têm acesso a partir do momento que coloca crédito no celular. Nós temos um número inferior, mas qualquer número é importante. Então nós temos aí o registro de pessoas que falam que tem realmente uma dificuldade de ter acesso somente se tiver crédito em celular. Outra situação são o uso do 3G, 4G e 5G, ou então o Wi-Fi cedido por terceiros, que foram 7% de pessoas que apontaram essa dificuldade, tudo bem? Isso nos leva a pensar como é que nós podemos desenvolver as nossas aulas, por exemplo, aulas síncronas, aquela que tem videoconferência. Imagina a pessoa que tem aqui 4,7% que só usa com crédito, e a maioria também usa crédito, 3G, 4G, 5G, nós temos um percentual que a gente não vai atingir. Então isso faz que a gente reflita como as aulas serão desenvolvidas, tudo bem? Aqui também na segunda questão é sobre as aulas remotas, você concorda sim ou não? Então nós temos aqui o que chama a atenção, 7% diz que não. Então preciso também esclarecer que o nosso afastamento ele é por força de decreto, e ele é para preservar a vida. Então, muitas vezes, a gente desconhece esse afastamento, né? A opinião ela é importante, com certeza, mas a gente pode estar colocando os alunos em risco e também nos colocando em risco. Então, a quem colocou, por exemplo, não, é um direito que tem de opinar, mas também uma preocupação e que a gente precisa, nesse momento, refletir. Se eu retornar, vale a pena? Nós temos pessoas que apontaram que vale, que tem que voltar, porque a faculdade, você tem dificuldade de concentração, isso a pesquisa também já apontou. Mas há alunos ali que se manifestam, que gostariam de voltar. Isso a gente também quer, com certeza. Mas pensando na saúde, na preservação da nossa vida, e na sua vida, e na vida dos seus familiares, a gente tem que entrar nesse aspecto. De primeiro, verificar o que o corpo de profissionais da saúde tem a dizer, e aí o decreto fica realmente por eles. E aí isso não entra mais uma opinião, é uma norma técnica e norma da saúde, tudo bem? E aí nós temos outras questões aqui. Pensando no semestre passado, como você classifica o conteúdo e o tipo de material que utilizou para os estudos? Nós temos quem diz que foi satisfatório, na sua grande maioria, mas também quem diz que foi insatisfatório. É importante que você também se avalie.
O que você fez para que você tivesse um estudo, mesmo com a dificuldade que a gente vivencia, para interagir nesse processo? Porque nós temos alunos que realmente querem, mas têm dificuldade tecnológica, mas aqueles que, porventura, têm acesso às informações, de se debruçar sobre essas informações, sobre os livros. Então fica uma avaliação aqui particular de cada um. Será que eu tenho estudado? Será que eu tenho pego esses materiais e lido? E aí eu não estou fazendo julgamento nenhum. É cada um dentro da sua realidade, tudo bem? O professor disponibilizou algum tipo de cronograma? Isso aqui é preocupante. Tem aluno que registrou? Não. Como assim? Não? Então, assim, não teve os conteúdos das aulas dia após dia, você não sabia como é que seria a aula, o que ia acontecer. Isso é normativo da faculdade. O aluno tem que ter acesso ao planejamento, ao plano de ensino. Tudo bem? Então, isso vai ser levado, obviamente, à coordenação e replicado aos professores. Mas é importante também que o aluno faça o acesso, que busque. Porque muitas vezes tem até o material e o aluno não sabe. Ele não sabe porque ele não sabe porque ele não acessa. Porque ele não busca também. Então, fica aqui uma puxadinha de orelha, mas é importante. Por quê? Na parte de coordenação, há um acompanhamento. E os professores têm que comprovar ali que estão apresentando o material. E a nossa sala hoje é a sala da Google Sala de Aula. Então os materiais eles devem estar lá. Se não tiver, por favor, entre em contato imediatamente com a coordenação. Mas os professores, enfim, na sua maioria, por assim dizer, quem vai responder isso sabiamente é a coordenação, temos feito a nossa parte. Então a gente tem que realmente publicar isso para os alunos terem acesso. Mas aí fica a questão, muitas vezes a gente publica e a gente não tem esse retorno se o aluno acessou ou não, tá bom? Então cuidado ao fazer um processo avaliativo para que o professor ele também entenda esse processo. Será que eu falhei? Aonde foi que eu falhei? Então quem não publicou tem que publicar. Os professores são responsáveis, tá bom? O ambiente ou canal que você estuda contém áudio, isso é importante. Imagina a gente fazer uma videoconferência e você vai ter o vídeo, mas não vai ter áudio. Já preocupa porque tem pessoas que dizem que não. Né? Então pensar isso e refletir para as aulas para que a gente possa ampliar em videoconferência se o aluno vai ter acesso ou não, ok? Foi disponibilizado livros virtuais? Nós tivemos também pessoas que falaram não. O sim é ótimo, com certeza. Então também levado em consideração a coordenação para reflexão. A gente precisa que os livros obrigatórios da faculdade cheguem a vocês. Isso é feito por intermédio de slide, por intermédio de links, são vídeos de referência que tem ligação direto com a bibliografia autorizada pelo MEC. Os livros nós temos que utilizar e a gente está utilizando, tudo bem? Quantas horas no mínimo você estuda? Nós temos aí 29% que falou que 1 hora está estudando. Isso é extremamente preocupante. Estudante universitário não tem que estudar 1 hora, não tem que estudar 2 horas, e nem as 3 horas, tem que estudar o dia inteiro. Você está em casa, está estudando, você está trabalhando, você está estudando. A perspectiva de estudo, ela leva a um processo de reflexão que o aprendizado não fica entre 4 paredes. Então, mais uma vez, uma reflexão aí. Tudo bem, o que é estudo? É pegar um livro e se debruçar sobre ele? É além disso, né? Você estudar naquele momento com o livro, mas refletir sobre ele ao longo do período do dia, que eu sei que vocês têm feito isso. Mas, em decorrência da pandemia, a gente sabe também que tem muitas alunas mãe, que tem cachorro, que tem gato, e aí vem outras questões aí que falam sobre desconcentrar. Como é que eu vou estudar com todas essas situações no ambiente onde eu estou situada? Tudo bem? Qual a maior dificuldade que você tem? Justamente isso que a gente estava falando anteriormente, né? Desconcentra fácil. Imagine que isso aqui, ó, 58%, a maioria disse, olha, eu desconcentro, né? Então isso aqui, uma questão se reflete na outra. Eu vou até adiantar aqui. Eu sei que tem pessoas que colocaram aqui a dificuldade de ler na tela do computador, não sabe lidar com as novas tecnologias. Tudo é um desafio para nós. Tudo é um desafio. Então, faça a sua parte também, né? Nós estamos tentando buscar mecanismo de processo de ensino, mas nós temos a obrigatoriedade daquilo que o professor tem que fazer, nós temos as competências que competem ao docente e nós temos as competências que competem ao discente. Estou dizendo que é difícil, mas vocês estão passando por dificuldade como nós também. Eu, por exemplo, para gravar um vídeo aqui, vocês imaginem que o tempo que nós levamos, não só para gravar o programa, editar, colocar no YouTube, não estou chorando aqui. Estou dizendo que eu entendo vocês justamente porque tudo para nós é um processo de descoberta. E a gente também, como professor, está se descobrindo.
tudo bem? Mas de antemão quero agradecer tudo que vocês têm feito, porque é um caminho que nós estamos trilhando juntos, ninguém está trilhando sozinho, tá bom? A dificuldade é nossa, não é de um, é de todos. Falando sobre as aulas síncronas e assíncronas, né? Aulas síncronas são aulas simultâneas que acontecem naquele momento. Pode ser por videoconferência, pode ser o professor logado via WhatsApp, pode ser o professor escrevendo naquele exato momento na sala de aula, né? Google Sala de Aula. Isso é síncrono, o professor está ali, você sabe que ele está ali, né? Então, nós tivemos aí pessoas que apontaram o interesse de aulas síncronas e também aulas assíncronas. É quando o professor posta o material e você acessa depois. Como é que a gente chega a uma reflexão? 65% dos alunos entrevistados apontaram que mesclar isso é importante. Então, nem sempre a aula ela vai acontecer com o professor ali naquele momento. Nós vamos postar os materiais, vamos encaminhar Google Formulário e a aula vai ser isso, não se assuste. Como também a aula vai ser o material que a gente vai publicar para você apreciar. Hoje o dia não é atividade de ter que responder um questionário, é ler as páginas do livro. Pronto, é isso. Hoje o dia vai ser para que você assista um vídeo direcionado pelo professor. Ah, mas tem um questionário? Não, porque não precisa. Quando você tem que fazer a apreciação de um vídeo, fazer a leitura de algumas páginas, indicada pelo professor, isso é a aula, né? Então não precisa ter atividade todos os dias. Quero deixar isso bem claro para vocês e que vocês considerem também. O professor ele vai estar ali no momento para responder alguma questão, mas a aula parece, não está acontecendo a aula, está acontecendo e o professor está ali. Principalmente quem está via WhatsApp, a gente recebe muita mensagem no PV, parece que não, e também dos alunos que mandam áudio. Gente, quando você manda áudio, a gente tem que ouvir. Então leva um tempo para a gente conseguir ouvir todos e responder. Tenham paciência. Tem aluno que fala assim, pode me responder? Aí quando a gente olha, tem 5 minutos que mandou a mensagem. E a gente tem uma lista enorme de áudios para ouvir, um por um, para poder responder. Então, vamos tentar intercalar isso. Escreva, de preferência. Se você tiver dificuldade, manda o áudio. Mas se você escrever, o olhar ele é muito mais rápido, a compreensão é muito mais rápida do que a gente fazer download do áudio, ouvir o áudio para depois responder. Tudo bem? Então, se a gente alinhar isso, vai ser muito importante para este momento. Espero que eu tenha me feito claro em relação a isso, né? Então, a grande maioria aqui da pesquisa apontou o interesse de aulas síncronas e assíncronas, e a gente vai tentar trabalhar das duas formas. Vamos marcar um dia para videoconferência, isso vai ser apontado no decorrer, mas ao mesmo tempo nós vamos pontuar que as aulas vão ser apenas não, né? Que serão pela sala de aula, pelo WhatsApp, e isso é válido, é extremamente válido dentro da realidade de cada um. Quando a gente posta alguma coisa, o aluno ele pode ver quando ele quiser. Ele faz o tempo dele. Pensando nisso, a gente não tem presença. A presença de vocês serão tabulada mediante os trabalhos desenvolvidos. Então, muita atenção em relação a isso. Tem um questionário para responder, respondeu? É presença. Faltou atividade, o seu percentual de presença cai. Então, nós faremos desta forma. Não podemos obrigar que você esteja logada naquele momento. Mas se tiver uma atividade que você tem que responder, também não tem que responder naquele momento. O aluno ele vai responder no decorrer e a gente vai marcar um período. Ou seja, AV1 é AV1. Então, se eu publicar qualquer atividade agora, dentro do processo da AV1, isso vai 2 meses, esse mês e o próximo mês, você tem que desenvolver. Se você não fizer agora, não tem problema, mas você vai ter que fazer até o final do período da AV1, tudo bem? Nós temos as questões que eu não vou entrar em mérito de leitura, mas que foram lidas, passada a coordenação, com certeza, e que isso vai ser levado em nível de reflexão. Nós temos alunos que reivindicam a ideia de voltar. Pensem sobre isso, por favor. Nós temos situações de que alunos levantam questão de terem dificuldade tecnológica. Tudo isso é uma reflexão. Então, eu quero agradecer vocês por ter respondido essa pesquisa e que nós vamos apurar para melhor atender vocês. Os alunos que eu atendo já sabem do meu ritmo, então eles sabem que eu vou mesclar isso, tanto síncrona como assíncrona, e que nós vamos fazer que esse semestre seja o melhor possível dentro da nossa realidade. Tudo bem? Muito obrigado pela perspectiva, assim que nós temos, e que a gente alcance a perspectiva, que a gente tenha vontade. Então, muito obrigado pela colaboração de vocês, e a gente vai conversando nos próximos vídeos e nas atividades, tudo bem? Então, um abraço para vocês, turma, e até mais. Tchau, tchau.